Aí veio aquela novena de Natal que falava assim, que a terra geme em dores de parto. Aí, por tudo aquilo que foi apresentado, eu virei e falei assim, puxa vida, se eu jogo veneno, eu tô fazendo a terra gemer. Se eu jogo qualquer coisa, queimo o que eu faço, então de hoje em diante eu vou fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Assim como em outras áreas do país, a chamada Revolução Verde causou inúmeros impactos negativos nas comunidades rurais do leste de Minas Gerais, localizadas na região do Rio Doce. Houve perda de saberes tradicionais e de sementes de diversas variedades, erosão do solo e assoreamento de rios, destruição de nascentes, êxodo rural e desapropriação de terras. Para enfrentar essas dificuldades, a agricultura familiar buscou, ao longo dos anos, se organizar coletivamente. O Grupo de Produtores Orgânicos de Caratinga, o GPOC, faz parte dessa resistência. Foi criado no decorrer de um processo de formação sobre produção e comercialização de alimentos agroecológicos, ocorrido entre 2009 e 2010. O GPOC foi originado no interior da Organização do Povo que Luta, a OPL, entidade cooperativa que surgiu no início da década de 90 e há mais de 28 anos fomenta a agroecologia e a luta do povo rural na região. Composto por agricultoras e agricultores das comunidades de São João do Jacutinga, Dom Lara e Matinha, microrregião de Caratinga, o GPOC produz e comercializa mais de 100 variedades de hortaliças, verduras e legumes totalmente livres de qualquer tipo de agrotóxicos. Como que a documentação para orgânico era muito cara, aí a gente não tinha condições e nem valia a pena a gente ter o selo de orgânico. Aí a gente optou por uma OCS, que é o controle social, né? Aí a gente mesmo fiscaliza, aquela fiscalização. Aí veio para nós, depois de muitas reuniões, de muito manda documento e volta documento, aquela monte de burocracia, veio para nós, né, a OCS. Hoje o jovem ficar no campo é motivo de felicidade para a família, de prazer de ver. E há muito pouco tempo atrás não era assim, né? A família queria que o jovem se formasse, tivesse uma profissão para ir para os grandes centros, para a cidade, né? E hoje não, hoje a coisa mudou muito, né? O jovem hoje no campo ele tem a oportunidade de ter internet, né? Que muito pouco tempo atrás isso não era possível. Tem uma qualidade de vida no campo, né? O campo propicia isso pra gente. Então, até pouco tempo atrás isso não tinha. Mas falta principalmente incentivo, né? Falta incentivo de políticas públicas voltadas para o jovem no campo, capacitação, buscar geração de renda, né, para o jovem ficar no campo. Hoje existe isso? Existe, né? Mas o potencial para se desenvolver, para o jovem ficar no campo é muito grande, né? Mas sempre precisa de um empurrãozinho. A gente depende de política pública a todo momento. A gente acha que não, mas a gente precisa delas, né? A gente depende delas. Na época da formação do GPOC, David ainda era criança. Filho de produtores rurais, ele acompanhou de perto e aprendeu desde cedo os princípios da agricultura familiar. Mudou de cidade e se formou como técnico. E com os conhecimentos adquiridos, resolveu voltar para casa e se dedicar à causa da agroecologia. Embora existam avanços, ele vê a produção de alimentos orgânicos ainda muito pouco valorizada pela gestão pública. Porque a gente não tem a política pública da assistência técnica, mas a gente tem a nossa própria assistência técnica, né? Que ela é capaz de resolver os nossos problemas. Então, o órgão, a entidade GPOC, ela é completa em si, tanto na parte dos produtores como na parte de assistência técnica. É uma entidade autossuficiente, né? Não depende assim muito de política para ter uma assistência técnica, não depende muito de política de mercados institucionais. Mesmo se não tiver um mercado institucional, os produtores conseguem vender através das feiras, através das cestas que são entregues nas casas, né? Os principais canais de comercialização dos alimentos orgânicos são o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. No governo Lula, foi aprovada uma lei definindo que 30% da compra de alimentos para escolas públicas deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar.
Porém, o técnico explica que, em muitos casos, não se faz a diferenciação do que é orgânico e do que é convencional, ou seja, que leva a agrotóxico. Além disso, outra situação que prejudica a produção agroecológica está na formação das cestas por parte dos nutricionistas. Por falta de conhecimento ou informação, são sempre indicados alimentos que não são da nossa região, desfavorecendo a produção local. A gente se sente valorizado, né? Porque aqui é poucas pessoas mesmo que valorizam. A maioria chora mesmo, né? Que não sabe o trabalho que dá, né? A gente que sabe, né? Então, mas como diz, o pouquinho que a gente está produzindo para o consumo da gente mesmo e para quem está entendendo, a gente vai levando a vida, né? Mesmo distantes da região urbana da cidade, onde a disseminação da Covid-19 se deu de maneira mais impactante, a produção e comercialização do GEPOC também foi abalada pela pandemia. Com o fechamento da feira municipal, a Associação dos Feirantes chegou a organizar vendas pela internet. O que parecia ser a solução imediata para o problema tomou contornos mais dramáticos na vida dos produtores. E aí a gente conseguiu, mês de maio, dar sequência vendendo alguns produtos nossos. A gente não vendia separado, mas tinha os produtores tudo da feira que se cadastraram e estava fazendo as entregas online. Aí tinha um grupo, pagava um motoqueiro, tirava 10%, né? Pagava um motoqueiro, o motoqueiro fazia as entregas separadamente para cada família. E esse foi uma demanda que nos ajudou a se manter até junho. Aí junho, por motivos maiores, a política entrou no meio e acabou tendo que parar com a feirinha online também. Vicente é produtor orgânico e representante do GEPOC na Comissão de Produção Orgânica do Estado. Segundo ele, o prazo dado pela Prefeitura para a entrega da obra no galpão do mercado seria em agosto. Aliado a isso, a Associação dos Feirantes, por receio de perder o espaço conquistado com muita luta, optou por não retomar com as atividades na rua. Olha, a gente tem um sentimento muito grande de ver a política pública nossa travada do jeito que é travada com a agricultura familiar. A gente vê uma política aí que não é voltada para a agricultura. A gente, portanto, vê as estradas, vê sinais como fica aí, né, a desejar muito para o produtor estar transportando suas mercadorias, tudo. Então, o poder público deixa muito a desejar nesse sentido de apoio à agricultura familiar. Porque a feira devia ter voltado já, mas por motivo maior, eles queriam que a gente voltasse para a rua. Mas a gente deixou num plano melhor e aí tentamos segurar a Associação dos Feirantes para a gente voltar direto já para o galpão. Porque lá tem um sentido a mais de segurança, você pode ter um controle da pessoa entrar de máscara, né? Tem um controle todo maior com a sociedade. Não só com quem está trabalhando, mas também com quem vai lá adquirir os alimentos também. Em 2003, o GEPOC conquistou a condição de Organismo de Controle Social, também conhecido como OCS, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a produção e comercialização direta de produtos orgânicos. Trata-se do primeiro OCS criado na região e o segundo em Minas Gerais. Também foi o primeiro OCS a aprovar um projeto junto ao Programa de Aquisição de Alimentos, representando um marco como experiência de agroecologia, produção orgânica e comercialização direta de alimentos pelas próprias famílias agricultoras. Em meio a uma realidade de perda de valores e práticas culturais, com o abandono de hábitos alimentares e de espécies nativas e com o aumento do consumo de produtos ultraprocessados, da substituição de sementes orgânicas por transgênicas e de um crescente uso de agrotóxicos na região, o GEPOC se mantém como uma resistência pela saúde das pessoas e do meio ambiente. Mediante uma gestão pública que não valoriza, eles seguem lutando pelo reconhecimento do verdadeiro povo da terra.